da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diariamente agora, repetiam-se as reuniões afetuosas na casa acolhedora, delineando-se todos os projetos em lide. Para que Cirilo partisse justamente tranquilo, ficou assentado que ainda voltaria a Paris, não obstante as dificuldades das viagens de então, a fim de consultar a esposa quanto à possibilidade de sua partida. Na hipótese de ela continuar impedida pela moléstia da genitora, ele acompanharia os pais até a América, cuidaria das instalações iniciais e voltaria à França para buscar a companheira. Estava certo de que a esposa lhe aprovaria as decisões e compartilharia das suas esperanças. Ela também amava, de longe, aquelas florestas desconhecidas onde haveriam de fundar a casa venturosa e farta para sua prole. No curso de uma quinzena, todas as deliberações estavam assentadas. Abraão Gordon fez a Samuel espontâneo empréstimo de dinheiro para que o filho pudesse deixar à esposa alguns recursos, uma vez verificada a impossibilidade de sua partida. Dentro de algumas semanas, Constância e o marido venderiam a parte restante da propriedade e resgatariam o compromisso. Desse modo, nadando em esperança de maravilhoso porvir, Cirilo regressou à França com a promessa de tornar a Belfast no dia de junho. Seu regresso ao lar foi acolhido entre carinhosos contentamentos da esposa. Contudo, os planos traçados na Irlanda causaram a Madalena certa estranheza, sem que ela mesma pudesse explicar o motivo das dolorosas angústias que lhe assaltavam o coração. O marido tratou de organizar numerosas providências à pressa, destacando-se a do seu desligamento da universidade, em caráter definitivo, com as veladas preocupações da esposa. Deliberou ir a Blois, sem que a companheira pudesse participar da excursão, dado o estado grave da sogra. Estava ansioso por abraçar o velho Jacques. O tio amigo o acolheu com a satisfação habitual, ouviu com interesse o relatório verbal da visita a Ulster e concordava, em tese, com as alegações de Abraão Gordon sobre a mudança para regiões tão distantes. O rapaz inteirava-o entusiasmado das menores decisões tomadas. Ao mesmo passo que o professor de Blois o considerava um tanto mudado, Cirilo referia-se com muito calor a terras vastas, a fazendas prósperas, comentando por antecipação o valor dos rebanhos e das lavouras que manteriam o equilíbrio econômico das organizações rurais e das ricas plantações de fumo, que garantiriam o dinheiro do exterior na dilatação do patrimônio futuro. Em toda a sua conversação, não havia uma referência aos religiosos inteligentes, como se verificava de outras vezes. Não mais comentava os autores romanos e gregos ou a sabedoria desse ou daquele documento antigo, enriquecendo a palestra de observações elevadas e úteis. Jacques escutava-o admirado, disfarçando a custo a impressão de estranheza. Concordava com a ida do sobrinho para o novo continente, mesmo porque Cirilo estava muito moço e à sua frente desdobrava-se radioso porvir, mas não podia aplaudir-lhe a atitude de centralizar todos os interesses em problemas de absoluta feição material. Depois de ouvi-lo por algum tempo em silêncio, o austero professor, como quem não pode omitir as coisas essenciais, perguntou: "Como ficam teus trabalhos em Sorbonne?" "Desliguei-me definitivamente da universidade." "E Madalena?" "Dentro de um ano voltarei a buscá-la, após instalar nossa nova casa. A saúde precária de Dona Margarida, presentemente, não nos permite partir juntos." Em vista da resposta formal, o velho educador compreendeu, hábil psicólogo, que era inútil tentar demover o rapaz das decisões tomadas. Todavia, como advertência velada, limitou-se a dizer: "Nunca me separei de Felícia, senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte." Cirilo, porém,
dominado pela visão dos interesses imediatos, não pôde perceber a sutileza do aviso e passou a fundamentar os motivos de sua resolução, recordando os apontamentos de Abrão Gordon relativamente ao panorama das lutas estéreis da Europa, acusando os gabinetes políticos como focos de chacina e destruição. Jacques escutou-o novamente, mergulhado em silêncio, dominado por singular impressão. Por fim, convencido por seus pareceres mais claros, Cirilo manifestou-se desejoso de que o tio os acompanhasse a breve tempo, de maneira a se reunirem todos na América para a continuação feliz dos empreendimentos sadios e realistas. O bondoso professor fixou o olhar no velho parque, que se vestia com a roupagem deliciosa da primavera, escutou o rumor das crianças que brincavam sob as grandes árvores e respondeu: Não conheço o futuro, meu filho, mas, por enquanto, não me seria possível examinar semelhante hipótese. Quem sabe pensarei nisso amanhã. Ao presente, sinto que não devo abandonar meus velhos livros e meus alunos novos. Contudo, insistiu o rapaz, estou certo de que o senhor se reunirá a nós, mais tarde ou mais cedo. Não é possível continue suportando o ambiente europeu, envenenado de lutas odiosas e seculares. Daqui a um ano, ao regressar para levar Madalena, é bem possível o encontre modificado. Enquanto fazia uma pausa, o tio esclareceu. Concordo contigo, mesmo porque ignoro se residirei em Blois até o fim dos meus dias. Mas por que não assume conosco o compromisso de partir? Não posso esquecer as observações do nosso velho amigo de Belfast com relação às lutas desta nossa Europa, em cujo seio tudo é ilusão, precedendo ruínas. Não posso desaprovar a argumentação de Gordon, mas por agora ficarei, como alguém que deseja permanecer numa casa incendiada, nutrindo a intenção de salvar alguma coisa. O sobrinho, que se referira insistentemente às dificuldades do velho mundo, experimentou certo choque ao ouvir aquela afirmativa. Contudo, não respondeu, preferindo calar, de modo a não alterar os fundamentos do seu compromisso. Entretanto, apesar da manifesta divergência entre ambos, despediram-se de olhos molhados, como pai e filho obrigados a suportar a amaritudes de uma longa separação. As contrariedades penosas do educador de Blois eram iguais às de Madalena, que as experimentava com muito maior intensidade no ambiente doméstico. Em casa, tudo se resumia a movimentos céleres de providências precipitadas. Dom Inácio encorajava o genro, estimulando-lhe o espírito empreendedor e chegando mesmo a declarar que, não fora a grave moléstia da velha companheira, partiriam todos para o novo mundo em busca das experiências mais elevadas. Discutia às vezes acaloradamente por demonstrar que a humanidade devia o benefício aos corajosos navegadores espanhóis e comentava com inveja a possibilidade conferida aos católicos irlandeses. Antero, igualmente, mantinha uma atitude de alegre aprovação aos projetos de Cirilo e expunha seus desejos de procurar, mais tarde, diversos parentes castelhanos localizados no sul do continente novo. A única pessoa a compreender as angustiosas preocupações de Madalena era justamente a enferma, que trocava significativos olhares com a filha, acusando-se intimamente como empecilho de sua partida em companhia do marido. A jovem companheira de Cirilo, contudo, buscava não trair sua amargura nos menores gestos e beijava a genitora com mais carinho, ansiosa por fazer-lhe sentir a satisfação com que ficaria a seu lado no desempenho de sublime dever. Decorrido um mês, chegou a véspera da viagem para a Irlanda, consoante as obrigações assumidas. Nesse dia, Cirilo e a esposa entreolhavam-se como duas crianças extremamente afetuosas, despertadas de um sonho encantador para realidades dolorosas. À noite, não obstante, a dispneia de Dona Margarida, ambos saíram para a contemplação da natureza, ansiosos por alguns minutos de plena solidão que lhes facultasse permutar as impressões mais íntimas. O céu de Paris fulgurava como nunca
pintalgado de estrelas, e cada jardim exalava os perfumes doces da primavera.